Aí, ó, bom dia. Bom dia, Professor, Murilo. colocou presente no meu chat? Pode ir colocando. Aham. Eu entrei aqui, mas não tinha ninguém na sala. Vou mandar foto para vocês, quer ver no grupo? Podem ir colocando lá no chat, tá, pessoal? Rapidinho lá o nome e presente. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui a tela para a gente iniciar o conteúdo de hoje. Ok, todo mundo colocou aqui no chat? Todo mundo certo? Paula, Ellen, Murilo, Nanda, Davi, Thiago, Arthur, Maria, Gabriela, Isabela, Lara, Raul, Davi, Scandiana, Clara, Luiz Antônio, Diego, Júlia, Ana Carolina, Arthur, Lian e Leandro. Ok, quem foi chegando vai colocando lá. A tela está aparecendo aí, pessoal, para vocês. Certinho a tela. Pessoal, vocês aí, interessante vocês deixar o nome de vocês aí na descrição. Tá? Igual teve uma pessoa que digitou aqui agora no chat. Aí tá assim, DJGTC9. Aí não dá para saber quem é. Deixa aí o nome, coloca o nome. Igual os outros, ó, Davi, Diego, Rafael, Murilo, entendeu? Aí deixa o nome, o seu nome aí no caso. Ó, tem o Davi aqui, Davi Scadian. Sempre tem que deixar o nome lá. Tem que ficar o nome certinho. Pessoal, o slide aí tá ok? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente vai trabalhar a continuação do capítulo 6. Na semana passada, nós vimos lá as primeiras duas técnicas de fatoração, que foi o fator comum em evidência e a técnica do agrupamento, né, na fatoração dos produtos notáveis. Hoje, nós vamos trabalhar as outras duas técnicas de fatoração, que vai ser da página 18 até a página 21. Então, as outras duas é o que? A diferença de dois quadrados e trinômio do quadrado perfeito. Como nós sabemos, né, vimos aí anos atrás, recebi sim, Luiz. Eu já quero deixar até uma informação para vocês em relação às atividades, como é que vai funcionar agora. Eu não vou pedir para vocês ficarem enviando as atividades em todas as aulas que a gente tiver aqui na transmissão, né, no Notebook. Vocês só vão resolver fazer as atividades, mas não enviar, né, ainda. Aí quando a gente estiver, por exemplo, lá na última aula do capítulo que a gente está estudando, aí eu vou selecionar, eu vou olhar o capítulo e vou assim selecionar as atividades que eu achar importante e eu vou falar assim, ó, vocês precisam enviar hoje atividade X, Y, Z, da página X, Y, Z, do capítulo X. Aí vocês vão tirar as fotos, né, dessas atividades que eu pedi e vão me mandar. Mas isso aí só vai ser feito uma vez e vai ser feito no final do capítulo. E aí eu vou receber de todo mundo e aí eu vou ver quem cumpriu o capítulo e quem não cumpriu o capítulo ou quem, né, tá fazendo ou não está fazendo. Porque a gente vai ter esse controle agora de
ver aí, fazer esse acompanhamento, assim, de forma mais assídua, de forma mais acirrada de quem está cumprindo as atividades. Então, para ter um controle maior, a gente vai fazer, né, pegar essas atividades de vocês somente ali na última aula do capítulo mesmo. E a gente também vai passar a fazer, nas próximas aulas aí, sexta-feira provavelmente já vai ter atividades de revisão, né? Atividades de revisão. Então, a gente vai ter ali, a gente começou o capítulo 3 online e hoje a gente já está no capítulo 6. Então, nas próximas sextas-feiras, a gente vai estar selecionando momentos da transmissão, onde vocês vão fazer ali uma atividade de revisão dos capítulos passados, até a gente chegar novamente aí no capítulo atual. E essas provas vão ser online mesmo, né? Prova não, né? Atividade de revisão e fixação, mas é como se fosse uma provinha em que vocês vão acessar o SAS, a plataforma SAS, em um determinado horário. Então, a gente vai ter a aula na sexta-feira, no horário, naquele horário da aula da sexta-feira, vai ficar disponível lá para você realizar aquela atividade de revisão e fixação. Vocês vão receber mais informações aí nos próximos dias, ok? Então, assim, vamos lá, continuando aqui. Faturação, como a gente introduziu. Paula, pode fazer, Paula, pergunta para mim. Pode ligar seu áudio e perguntar. Fala para nós, Paula. Estou esperando aqui. Não tem como ver o conteúdo? Como assim? O slide não está aparecendo, é isso? Ah, tá. As atividades a gente tem um e-mail, né? Sempre no final da aula eu mando o e-mail que você pode estar enviando. Só que agora vocês não vão precisar mandar, né? Todas as aulas, as atividades. Vocês vão fazer apenas. Vocês vão fazer as atividades, mas não enviar. Só vão enviar lá no final do capítulo, quando eu pedir para vocês enviar. Tá? Então, a gente vai desenvolver, por exemplo, todas as atividades desse capítulo 6. Aí, a gente vai terminar esse capítulo 6 essa semana. Aí, lá no final da semana, eu vou falar assim, ó, na página, eu quero que vocês me enviem agora as atividades da página X, atividade 1, na página Y, atividade 1 e 2, na página Z, atividade 3. Aí, eu vou selecionar as atividades e vou pedir para vocês enviar. As que vocês vão fazer no SAS são atividades de revisão, que eu vou estar passando provavelmente nas sextas-feiras, que vai ser na plataforma. Eu criei, no caso, a provinha, né? E no horário da transmissão vocês vão fazer as atividades de revisão. Provavelmente assim vai ser nessa sexta-feira a revisão do capítulo 3, na outra sexta-feira a revisão do capítulo 4 e na outra do capítulo 5, até a gente chegar novamente no 6 aí. Só para a gente fixar os conceitos e conteúdos trabalhados anteriormente. Tá bom? Aí vai ser mais ou menos assim. Beleza, Gabriel? Respondido? Tá bom, Paulo. E vai valer ponto? Vai, no caso, mas assim, a gente vai ver no final como é que a gente vai pontuar essa questão, né? Inicialmente, vocês precisam apenas cumprir as atividades, responder, resolver. E aí, lá no final, a gente vai distribuir as pontuações, assim, né? Da forma que a gente avaliar didaticamente e metodologicamente aí essas distribuições. Tá bom? Ok, gente? Entendido? Podemos seguir aqui no conteúdo? Beleza, Breno, beleza, Lian. Então, vamos lá. Fatoração, nós já estamos acostumados, né? Que seria a gente pegar ali um número, fatoração numérica, né? A gente pega um número determinado e vamos fatorando ele até ele chegar em 1. E aí, o resultado da fatoração, no caso, é o número fatorado. Então, 100 aqui, né? Fizemos aí a fatoração dividindo por 2, 2, 5 e 5, até que chegou em 1. O resultado da fatoração, o quê? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 360, a mesma coisa, fatorou. 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5 elevado a 1. Né? E aí a gente trabalhou na semana passada a fatoração de expressões, né? Expressões algébricas. Então, nós vimos as primeiras duas, que era o fator comum e evidência, e o agrupamento. Vocês lembram dessas duas técnicas aí? Fator comum e evidência e agrupamento? Lembram? E aí, lembram? Sim, não? Mais ou menos?
fator comum em evidência, lembra que você tinha lá a expressão onde você tinha termos em comum, né? Uma determinada variável ela era comum. Ali, basicamente, você tinha que pegar o que era comum, colocar em evidência, e depois ir dividindo pelas expressões até chegar no resultado fatorado. Já na técnica do agrupamento, você tinha ali, possivelmente, 4 termos dentro do polinômio. E você teria que identificar 2 grupos, né, dentro dessa expressão, e desses 2 grupos, você ia pegar os termos semelhantes em cada um desses 2 grupos e ia agrupá-los, né, colocando em evidência ali aquele fator comum. Depois você resolveria a divisão, né, do fator em evidência pelos componentes do grupo, chegando em um termo entre parênteses. E aí, no final, você faz o quê? Para o agrupamento. Você pega o termo entre parênteses vezes tudo que está fora do parênteses. E aí você fatorou por agrupamento. A gente viu esses dois na semana passada. Exemplificamos, fizemos atividade e tudo mais. Hoje nós vamos trabalhar esses dois últimos aqui, ó, diferença de 2 quadrados e o trinômio do quadrado perfeito, ok? Então vamos para o primeiro, diferença de 2 quadrados. Diferença a gente sabe. Fala, Davi. Fala, Davi Leite, o que você está querendo falar? Recebi sim, Davi, mas não precisa se preocupar não, porque, igual eu falei agora, as atividades eu só vou pedir agora no final dos capítulos. E eu vou definir algumas atividades que vocês vão precisar enviar, ok? Mas eu recebi seu e-mail sim. Então, assim, a última aula desse capítulo, eu vou pedir para vocês enviar as atividades que eu preciso que vocês enviem, somente as que eu preciso que vocês enviem. Em questão às atividades de revisão, né, a gente vai colocar um ponto lá na plataforma, mas não quer dizer que vai ser aquele ponto. O importante nesse momento é você fazer a atividade, fazer a prova, fazer a atividade de revisão e cumprir, né? E aí, no caso, só para a gente entender que você está acompanhando, que você está resolvendo o capítulo, fazendo as atividades, né? São atividades de revisão. Então, assim, a gente vai começar lá no capítulo 3, a revisão, depois capítulo 4, 5 e 6. Provavelmente vai ser nas sextas-feiras isso aí, tá bom? Então, assim, vai valer ponto sim, com certeza, tudo vale ponto, né? As atividades que vocês fazem aqui vale ponto, as atividades que vocês vão fazer lá de revisão também vale ponto, tudo vai valer ponto. O importante nesse momento é você estar engajado, entender os conceitos, os conteúdos e cumprir as atividades. Aí eu vou estar entendendo que você está ali acompanhando, né, todos os conteúdos. A gente vai, lá no Alunos Book, fiquem ligados no Alunos Book, Gabriela, que eu vou colocar as informações mais precisas lá, tá? Para vocês estudarem, né? O que tem que estudar no capítulo 3 e tal. Então, eu vou colocar tudo no Alunos Book lá, para vocês. Tá bom? Vamos pegar novamente aqui o conceito. A gente está fazendo, né, Davi, as atividades do capítulo 6 e eu sempre faço assim, 1 ou 2 de uma atividade, vocês fazem o restante. Então, eu espero na quarta-feira a gente corrigir as atividades que faltaram, né, durante a semana passada e as que a gente vai passar hoje. E na sexta-feira a gente vai ter essa avaliação aí de revisão do capítulo 3, tá? E sempre mando também a chave de correção de todos os capítulos onde vocês podem ali conferir, né, as respostas com as atividades. Basicamente, aquilo que a gente corrige aqui, o que você tem para suplementar ali depois, sucessivamente, é o mesmo conceito, né? Pega atividade, se eu faço a letra A e a letra B, você vai fazer a letra C e a letra D com aquele conceito, né, de uma determinada atividade. Então, a gente vai corrigindo e também disponibilizando a chave de correção. Ok? Vamos para o conceito aqui, senão a gente vai perder o tempo. Ó, a diferença de 2 quadrados é a terceira técnica de fatoração de expressões algébricas. Então, olha só, vamos focar no entendimento. Ó. A diferença de 2 quadrados, pessoal, como é que funciona? Vai ter uma expressão lá para a gente resolver, uma expressão algébrica, é bem simples, a fatoração. Essas duas últimas aqui são as mais tranquilas. Ela é mais tranquila do que as duas anteriores que a gente viu semana passada, do agrupamento e da evidência. Essa é mais tranquila ainda. Porque a gente vai ter termos, provavelmente vai estar elevado ao quadrado, a quarta potência, a sexta potência. E aí a gente vai ter que fazer a raiz quadrada dessas expressões e chegar em um determinado termo. E como a gente está falando de diferença de 2 quadrados, a gente aplica aqui a técnica dos produtos notáveis, aquela terceira técnica. Primeiro a gente viu, a primeira técnica foi o quadrado da soma, né, de 2 termos. Depois a gente viu a diferença, o quadrado da soma de 2 termos. Depois a gente viu a diferença, né,
de dois termos. E o terceiro conceito do produto notável foi o quê? O produto da soma pela diferença. Vocês podem observar que o resultado da diferença de dois quadrados é isso, ó. É o produto da soma pela diferença. Então, quando a gente for fatorar o conceito da diferença de dois quadrados, a gente sempre vai pensar naquela técnica do produto da soma pela diferença dos produtos notáveis. Vai ser muito simples. Possivelmente vai aparecer um termo igual esse aqui para a gente, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado, y à quarta menos y ao quadrado. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Tirar a raiz quadrada de cada um desses termos. O resultado da raiz quadrada a gente vai ter como produto da soma pela diferença. E aí a gente fatorou aquela expressão. Então aqui, ó, observem que esse exemplo a gente tem x ao quadrado menos y ao quadrado. Como é que a gente fatora isso? A fatoração vai ser o produto da soma pela diferença. Né? É o quê? É a soma do primeiro termo vezes a diferença do segundo termo. Tirando a raiz quadrada de x ao quadrado, a gente tem x. Tirando a raiz quadrada de y ao quadrado, a gente tem y. Então, sobrou aqui y, x e aqui sobrou y. A gente joga para o lado de lá, x mais y vezes x menos y. Vocês vão entender nos outros exemplos aqui agora. Prestem atenção nesse aqui, ó. Observem que a gente tem x ao quadrado menos y ao quadrado. A gente vai fatorar pela diferença de dois quadrados. E a gente sabe que o resultado da diferença de dois quadrados vai ser o produto da soma pela diferença, né? Aplicando ali a regra dos produtos notáveis. Então, observem aqui como é que a gente faz. Ó, tira a raiz de x ao quadrado e tira a raiz de y ao quadrado. Quando a gente faz a raiz, é como se fosse 2 dividido por 2 e 2 dividido por 2 aqui. Aqui não tem o 2 dentro do índice, mas a gente sabe que é uma raiz quadrada. Então, se é uma raiz quadrada, aqui no índice está o 2. E para a gente resolver essa raiz, a gente divide 2 por 2 e mata aqui e fica só x. Y ao quadrado, 2 dividido por 2, mata também 2 com 2, fica só y. Então, sobra para mim aqui, o resultado da raiz quadrada de x ao quadrado é x. Sobra para mim aqui, o resultado da raiz quadrada de y é y. O que a gente faz agora? O produto da soma pela diferença dos resultados. X e y. Produto da soma, x mais y. Produto da diferença, x menos y. O produto é um multiplicando pelo outro. Vamos pegar outro exemplo aqui para vocês entenderem, né, o conceito. Ó. A gente tem aqui vamos lá, 36x ao quadrado menos 49y ao quarto. Então, para resolver pela diferença de dois quadrados, o que a gente faz? Tira a raiz do primeiro termo e tira a raiz do segundo termo. E se tiver número, a gente tira a raiz do número. Na expressão da variável, a gente divide o termo do expoente pelo índice da raiz. Que é o que a gente fez. Ó. Observe que, tirando aqui a raiz de 36x ao quadrado, qual é a raiz de 36? É 6. E x ao quadrado, 2 dividido por 2 é 1. Então, fica x. O resultado aqui é 6x. Né? Aqui, 49y à quarta. Raiz quadrada de 49 é 7. Y à quarta, 4, dividido pelo índice 2, é 2. Então, ficou 7y ao quadrado. E aí, agora, o resultado é o quê? O produto da soma pela diferença. Se eu tenho 6x e 7y ao quadrado aqui, o produto da soma pela diferença é basicamente isso aí, né? 6x mais 7y ao quadrado vezes 6x menos 7y ao quadrado. Ou seja, o produto da soma pela diferença. Então, observem que a diferença de dois quadrados, a fatoração da diferença de dois quadrados, sempre vai resultar, né, naquela terceira regrinha do produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Vamos pegar outro exemplo, para ficar mais fixado esse conceito, né? Ó, aqui a gente tem 81x ao quadrado menos 1. Então, temos dois termos, é um binômio. Primeira coisa, tira a raiz dos termos. Tira a raiz de 81x ao quadrado e tira a raiz de 1. Raiz de 81 é 9. Então, na raiz, eu tenho aqui o índice, né, o x elevado ao quadrado. Eu vou dividir pelo índice da raiz. 2 dividido por 2, sobrou só um x. Então, aqui 9x. Então, segundo termo só tem 1. Raiz quadrada de 1 é o próprio 1. 1 vezes 1 é 1. Então, sobra 1. E aí tem o resultado da raiz aqui, ó, 9x e 1. E agora o que eu faço? Produto da soma pela diferença. Então, 9x mais 1 vezes 9x menos 1. Fatoramos pela diferença de dois quadrados. Mais um exemplo aqui, ó. bx à quarta menos by ao quadrado. Raiz, pessoal. Apliquem a raiz. Observe que a gente tem aqui, ó,
Nesse caso, é um conceito a mais que a gente precisa verificar, aplicando aquela primeira regrinha que a gente viu no início, né? Da evidência, mais a técnica da diferença de dois quadrados. Então, pode ser que aconteça isso em alguma questão que vocês precisam verificar. Ó, se a gente tem bx aqui e by aqui, tem um termo que está repetindo nos dois. Então, eu vou colocá-lo em evidência. Coloquei o b em evidência, ok. O b em evidência. O que eu faço agora com os outros termos? X à quarta e y ao quadrado. Vou resolver a técnica da diferença, né? Colocar os termos no quadrado aqui, na raiz quadrada, e fazer a divisão deles. Lembrando que eu tenho um termo que está em evidência, que no caso é o b. E aí, o que acontece aqui agora? Coloco o b e o resultado aqui vai ser o produto da soma pela diferença, que é a diferença de dois quadrados. No caso, a raiz quadrada de x quarta, a gente faz aqui, ó, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 é 2. No caso, x ele vai ficar sendo x ao quadrado. Já o y está ao quadrado. 2 dividido por 2 vai ficar só y. Então, aqui o resultado das raízes, aqui desse termo que está entre parênteses, é x ao quadrado e y. E aí, o que a gente faz agora? Aplica a diferença de dois quadrados, que é o produto da soma pela diferença, sendo x ao quadrado e y. Então, fica b, que é o valor que estava em evidência, vezes x ao quadrado mais y, vezes x ao quadrado menos y. Produto da soma pela diferença. E a primeira técnica que a gente usou da evidência, né? Então, aqui está os dois misturados aí. Mais um exemplo aqui, né, para a gente fechar esse conceito aí da diferença de dois quadrados. Ó. Aqui a gente tem x menos 2 menos 25. X menos 2 ao quadrado, né? Observe que tem um parênteses e aqui a gente está ao quadrado. Nessa técnica aqui, Thiago, da diferença de dois quadrados, você tem que ter número par, né? Então, no caso, tem que ser elevado a 2, elevado a 4, porque você vai sempre dividir pela raiz lá, do termo, para você chegar na faturação dele. Entendeu? Nesse caso aqui, a gente tem x menos 2 ao quadrado, que está entre parênteses. A gente pode fazer o quê? Aplicar a técnica da raiz nos dois termos. E aqui, como o termo está entre parênteses, a gente já considera todo o termo entre parênteses e simplesmente divide, né, esse termo ao quadrado pelo índice da raiz. Sobra o quê? Sobra x menos 2. Eu dividi 2 por 2, sobrou x menos 2. Aqui a gente tem 25. Raiz de 25 é 5. E agora o que a gente faz? A técnica do produto da soma pela diferença. Aqui a gente tem x menos 2, aqui a gente tem 5. Então, é esse mais esse, vezes esse, menos esse. Produto da soma pela diferença. Então, x menos 2 mais 5, vezes x menos 2 menos 5, né? Que é o produto da soma pela diferença. Aqui a gente poderia até terminar ainda, ficaria x, ó, mais 2, menos 2 mais 5, vai dar mais 3. Então, poderia ser x mais 3 vezes x menos 7, concorda? Porque aqui, ó, menos 2 menos 5 é menos 7. Menos 2 com mais 5 é mais 3. Então, a gente poderia resolver, né, essa expressão numérica aqui e chegaríamos em um determinado valor aí no final. X mais 3 vezes x menos 7. Tranquilo essa parte aí da diferença dos dois quadrados? Simples, né? É só tirar a raiz dos termos, dividir a parte que for numérica, tira a raiz da parte numérica. A parte que for literal, variável, a gente vai dividir os expoentes pelo índice da raiz. Depois a gente vai ter os resultados ali dessa raiz, que chegamos nesse resultado. E o que a gente faz agora? O produto da soma pela diferença. Daquele termo que chegamos com o resultado, a gente multiplica a soma pela diferença daquele mesmo termo. Ok? Alguma dúvida aí? E quando tem fração? Fala mais um pouquinho alto aí. E quando tem fração? Fração, aí é a mesma regrinha. No caso, você vai ter que ver se vai estar sendo considerada uma multiplicação, se vai estar sendo considerada uma divisão, uma subtração. Aí, dependendo, vai ter que ser o quê? Multiplicação, multiplica o de cima com o de cima, de baixo com o de baixo. Se for somente soma e subtração, aí tem que trabalhar o M e C, né? Mas é a mesma coisa, você vai fazer as raízes, né, dos termos envolvidos. Vai ter até um exemplo aí que a gente vai ver envolvendo fração também, para fazer esses conceitos aí da aplicação. Tecnicamente vai ter ali um termo em fração, a gente vai tirar a raiz do termo de cima, que é o numerador, e a raiz do termo de baixo, que é o denominador. Entendeu? Sim. Podemos ir para a quarta técnica, que é o trinômio do quadrado perfeito. Então, a diferença de dois quadrados a gente trabalhou aí, tira as raízes,
Resultado, a gente faz a produto da soma pela diferença. Já o trinômio do quadrado perfeito, o que vai acontecer? Geralmente, pessoal, vai ter um trinômio para a gente ali resolver e verificar se ele é do quadrado perfeito ou não. A gente sabe que para ser um trinômio do quadrado perfeito é o quê? Ele tem que ser o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, assim, para ser um trinômio, tem que atender esses requisitos. Se for o quadrado da soma ou se for o quadrado da diferença. O quadrado da soma é mais, o quadrado da diferença é menos. O termo do meio, né, o termo central, no quadrado da soma é positivo. O quadrado da diferença, o termo central, é negativo. Então, para atender o trinômio do quadrado perfeito, tem que ser o quadrado do primeiro, 2 vezes o quadrado do segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo termo. Então, vamos pegar o conceito do exemplo para a gente entender. Ó. Geralmente, vai aparecer para vocês aí a expressão como um trinômio. E aí vai perguntar, essa expressão aqui, ela é do quadrado perfeito? Aí você vai ter que resolver. Como é que você resolve para descobrir, né, esse conceito? Você vai simplesmente ir no primeiro termo e tira a raiz dele, vai no último termo e tira a raiz dele também. Então, a raiz quadrada de A ao quadrado, a gente divide 2 aqui pelo índice, sobrou só A. A raiz quadrada do último termo, B ao quadrado, 2 aqui, com 2 no índice, dividiu, sobrou B. Então, aqui a gente tem o A e temos o B. O que a gente faz? O A e o B, a gente coloca entre parênteses, como A mais B, porque o meu termo central é mais, aqui é positivo. Vai ficar A mais B entre parênteses ao quadrado. Então, é bem simples, ó. Observem que a terceira regra e a quarta regra, ela desenvolve em você resolver através da raiz, de você tirar a raiz, né, da expressão. Só que não termina por aqui. Você tem que verificar se o índice do meio vai dar certo o resultado. Como é que a gente verifica? Ah, eu sei que o índice do meio é 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, aqui está, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou seja, 2 vezes o primeiro é A, vezes o segundo é B. Então, 2AB. Então, a gente pode falar que esse trinômio é do quadrado perfeito, sim. Vamos pegar um outro exemplo. Ó, a gente tem esse aqui, A ao quadrado, menos 2AB, mais B ao quadrado. Então, primeira coisa, resolva a raiz do primeiro termo e resolva a raiz do último termo, terceiro termo. Então, a raiz de A ao quadrado, 2 dividido por 2, sobrou só A. B ao quadrado, 2 dividido por 2, sobrou só B. Termo central é positivo ou negativo? Negativo. Eu vou jogar para cá, negativo. Então, aqui, ó, AB, dentro do parênteses, negativo. E coloco ao quadrado. No caso, ficar A menos B ao quadrado. Vamos verificar se ele é trinômio do quadrado perfeito. Para ser agora do quadrado perfeito, o termo central tem que ser menos 2AB. O que é o menos 2AB? É 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vamos lá. Menos 2 vezes A vezes B. Vai dar menos 2AB. Então, também é um trinômio do quadrado perfeito. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Ó. Y ao quadrado menos 8y mais 16. Primeira coisa, raiz do primeiro, raiz do terceiro. Y, raiz aqui, ó, quadrado, y quadrado e índice 2. 2 dividido por 2, sobrou só o y. Índice do meio é negativo, coloco negativo. Raiz de 16 é 4. E aí eu coloco ao quadrado. Mas será que é trinômio do quadrado perfeito? Tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, é 2 vezes o primeiro é y, vezes o segundo é 4. 2 vezes y é 2y. 2y vezes menos 4 é menos 8y. Bate com o resultado do meio? Bateu. Opa, então também é um trinômio do quadrado perfeito. Também se enquadra aí. Ó, mas esses dois exemplos aqui, ó, na verdade, essa letra B, né? A gente fez esse aqui agora, a letra B. X ao quadrado e y ao quadrado, mais 10xy, mais 25. Primeira coisa, tira a raiz do primeiro termo e do terceiro termo. Raiz de x ao quadrado e y ao quadrado, divide 2 aqui com o índice 2 do x, divide 2 do y com o índice 2 da raiz, sobra apenas xy. Índice do meio é positivo, aqui vai ser mais. Último termo, raiz de 25. 5 vezes 5 é 25, então 5. Coloca entre parênteses e eleva ao quadrado. Mas será que é trinômio do quadrado perfeito? Vamos verificar o índice do meio. Tem que ser 10xy o resultado. Vamos ver aqui. 2 vezes o primeiro
vezes o segundo. 2 vezes xy, 2xy. Vezes 5, 2 vezes 5 é 10. 10xy. Opa, bateu com o resultado do meio. Então, também é um trinômio do quadrado perfeito. Então, agora vamos lá na página 19 e vamos exercitar um pouquinho aí o conceito. Na atividade 1, agora, tá? E aí fala para a gente observar a diferença de dois quadrados, fatorando completamente os polinômios a seguir. Beleza? Página 19 aí do livro de vocês, para a gente trabalhar a terceira técnica da fatoração. E aí ele pede para a gente fazer pela diferença de dois quadrados. A gente sabe que a diferença de dois quadrados, o resultado vai ser o produto da soma pela diferença. Então, ó, eu vou fazer aqui, qual letra que vocês querem que eu faça aqui? A, B, C ou D? E aí vocês vão fazer a restante. Coloquem aqui para mim no chat. Ó, a Davi colocou a D. Vocês sempre pedem a D, né? A D é a mais fácil de todas aí. Então, ó, vamos lá, vamos fazer... Ó, C, D... Tá, vamos na D aqui então mesmo. Ó, a D, o que a gente vai fazer? Produto da soma pela diferença. Né? Diferença de dois quadrados. A raiz quadrada do primeiro termo, raiz quadrada do último termo. Então, aqui, a gente vai seguir essa base das raízes, né? A gente está falando do produto da diferença de dois quadrados. Então, aqui, o que a gente faz agora? Se a gente está fazendo a raiz de x², a gente vai dividir 14 por índice 2. Então, 14 dividido por 2 vai ser x elevado à sétima potência. Nesse caso aqui, x elevado à sétima potência. Observem que o índice do meio, o termo do meio aqui, sempre tem que ser subtração, tá, pessoal? Sempre tem que ter subtração para você fazer a diferença de dois quadrados. Se for um mais aqui, você já vai ignorar. Observe que todo está a diferença aqui, ó. Aí dá para fazer pela diferença de dois quadrados. Então, vamos resolver aqui a primeira raiz, deu x7. Vamos fazer o segundo aqui, ó. 98, né, ao quadrado. 98 ao quadrado é a mesma coisa que 98 vezes 98, né? Nesse caso, a gente vai ter que fazer a divisão. A gente pode pegar simplesmente, dividir o valor que está elevado ao quadrado no 98 pelo índice da raiz. Nesse caso aqui, ó, a gente tem 2 aqui e a gente tem o 2 aqui, né? A raiz está com 2 aqui, está ao quadrado, está invisível, mas é ao quadrado. 2 dividido por 2 é 1, então sobra apenas o 98. E aí, como resultado agora, como é que fica aqui? Produto da soma pela diferença. Então, ficaria como resultado x7 mais 98 vezes x7 menos 98. Então, aqui eu vou levar na potência x7 e aqui na potência x7. Davi? Não, aqui, Davi, ó, 98 ao quadrado, a gente no valor que está no expoente, a gente vai dividir pelo índice da raiz, entendeu? Observe que o 14 aqui, que está elevado a x, a gente dividiu pelo índice da raiz. O 2 aqui do 98, a gente divide também pelo índice da raiz. 2 dividido por 2, sobra apenas o 98. Basicamente, vocês vão ter que fazer a mesma coisa aí na letra A, B e C. Ó. O valor que está aqui no expoente, vocês vão dividir pelo índice da raiz. No caso, vai dividir 8 por 2, aqui vai dividir 2 por 2, aqui vai dividir 4 por 2, 2 por 2, 2 por 2 e 2 por 2 também. Pode falar, Paulo. O resultado da letra D é esse aqui, ó. O resultado sempre vai ser o produto da soma pela diferença. Então, aqui é x7 mais 98 vezes x7 menos 98. O resultado da letra D. Aí vocês vão fazer o restante aí, letra A, B e C, tá bom? Agora vamos aqui, ó. Nessa número 2, ele está pedindo para fatorar. Mas a fatoração a gente vai ter que identificar, né? Se vai ser diferença de quadrados, se vai ser evidência, se vai ser agrupamento. Então, a gente vai ter que identificar os conceitos aí. Ou se vai ser trinômio do quadrado perfeito. Qual que vocês querem que a gente resolva aí? Nessa número 2. A, B, C ou D? Bem, número 2, da página 19. Vamos fazer qual aqui? Letra A, letra B, letra C? Dando pedir a letra C.
Ó, da pauta pedindo para explicar novamente porque x7 mais 98, porque... Tá, Paulo, vamos voltar aqui rapidinho, só para explicar. Observe que quando você for aplicar a diferença de dois quadrados, você vai ter que fazer o seguinte. Aqui a gente tem x, né, na 14ª potência e 98 ao quadrado. Os valores que estão como expoente, como potência, a gente vai sempre usar como referência na raiz. Então, ó, a gente está aplicando a técnica da diferença. A técnica da diferença é o quê? Tirar a raiz quadrada do primeiro termo e tirar a raiz quadrada do último termo. E aí, o que a gente faz agora? Divide 14 por 2. 14 dividido por 2 é 7. Então, ficou x, 7 aqui, como resultado da raiz, né? E a mesma coisa o 98. Ó. O 98 está ao quadrado, mas a gente não vai fazer 98 vezes 98. A gente vai usar o termo que está no expoente para dividir pelo índice da raiz. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, sobra apenas o 98 mesmo, entendeu? Nesse caso aqui, o que a gente faz agora como resultado? A diferença de dois quadrados na fatoração é sempre o produto da soma pela diferença. Então, aqui, ó, o produto da soma pela diferença. O que é o produto da soma pela diferença? É o resultado das raízes que a gente teve aqui, ó. No caso, x7 e no caso, 98. Então, a soma é o quê? x7 mais 98. A diferença é o quê? x7 menos 98. Entendeu? Não, Davi, não é porque não é quebrado. A raiz, você não faz a raiz do termo que está aqui, né? Nesse caso, no caso aqui também, você poderia fazer se tivesse um valor que tivesse raiz, né? Se fosse, por exemplo, 81, 25, você poderia fazer. Mas nesse caso aqui, o 98 a gente repete ele e só divide o índice, né? Se você fosse resolver aqui a raiz, você ia ter um valor quebrado, igual você falou aí. É isso mesmo. Conseguiu entender? Vamos aqui na 2, aqui, rapidinho. Vocês pediram a C, né? A B da 2? Vamos fazer qual que vocês querem? A B, a C ou a D? Tem que ser uma só. Ó, pediram a B aí, ó. A B da 2. Observem aí, pessoal, que a gente tem dois termos. É um binômio. 7 menos 7n ao quadrado, n ao quadrado. O que tem em evidência? Tem uma coisa em evidência aí? Tem uma coisa em comum aí? Será que dá para aplicar evidência? Será que dá para aplicar agrupamento? Ou a diferença de dois quadrados? Ó, a diferença de dois quadrados não dá, porque somente o segundo está ao quadrado. Mas tem aqui, ó, eu acho que dá para aplicar evidência, porque tem dois números repetindo em cada termo. Então, eu vou aplicar a técnica da evidência. Então, observem que a gente tem 7 no primeiro termo e 7 aqui no segundo termo. A gente vai usar o 7. Lembra que a técnica da evidência é o quê? Se for número, a gente vai achar o maior divisor comum entre esses números. No caso aqui, 7 e 7, o maior divisor entre os dois é o próprio 7. Né? Então, observem que a gente só tem um 7 em evidência. Então, vai ser 7 vezes. E agora, a gente usa o 7 aqui para dividir com os termos ali em cima. Eu posso dividir 7 por 7. Aqui dentro do parênteses, eu vou ter o resultado como 1. Eu vou dividir o 7 por 7 novamente. E aqui eu vou ter como 1 também m ao quadrado e n ao quadrado. Certo? Só que aí agora, o que a gente vai fazer? Aplicar o produto da soma, né, pela diferença. Então, a gente vai ter como resultado aqui 7 vezes 1 mais m ao quadrado, n ao quadrado, vezes 1 menos m ao quadrado, n ao quadrado. Observem aqui, ó, que a gente aplicou primeiro a técnica da evidência, né? Colocamos aqui o 7 em evidência, dividimos 7 por 7, 1. 7 por 7, também 1. Repete aqui o m ao quadrado, n ao quadrado. E aí agora a gente faz o quê? Fazemos aqui a técnica da diferença dos quadrados, né? Então pegamos aqui o produto da soma pela diferença. Ficaria 7, 1 mais m ao quadrado, n ao quadrado, vezes 1 menos m ao quadrado, n ao quadrado.
Basicamente, a letra A, C e D, vocês vão precisar fazer a mesma coisa. Vocês vão olhar aí se tem algum termo que vai ficar em evidência. Ó, aqui a gente tem o A e o A, vão ficar em evidência. Aí vocês vão dividir, né? Vão chegar depois aqui no resultado final, produto da soma pela diferença. Letra C, ó, tem o 3 e o 3, está em evidência. Letra D, tem o Y, opa, aqui tem Y, aqui tem X, não tem evidência. Mas tem número, talvez. Ó, aqui é como se fosse um Y, aqui é como se fosse um X. Então, o 1 está em evidência entre esses dois termos. Vocês vão colocar aí, né? E fazer depois a diferença, o produto da soma pela diferença. No caso, chegando aí nos resultados. Ok? Então, vocês vão fazer aí, ó, na página 19, a atividade 1, a 2 e a 3. Tá? Essa 3 aqui é a mesma coisa. Observe que a gente tem aqui, ó, um valor de uma expressão e um valor de outra expressão. Ó, A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 24. O que a gente tem aqui, ó? A ao quadrado menos B ao quadrado. Vocês vão analisar. Será que no produto notável, qual regrinha que eu tenho aqui? Será que é a soma do quadrado? Será que é a diferença do quadrado? Será que é o produto da soma pela diferença? Se eu tenho o resultado do binômio aqui, no caso, sendo o quadrado do primeiro e o quadrado do segundo, aqui a gente tem um produto da soma pela diferença. Então, vocês vão resolver aqui o produto da soma pela diferença. Vocês vão perceber que vocês vão chegar no valor de A menos B, né? Resolvendo esse primeiro termo. E aí vocês vão chegar nesse valor de A mais B. Então, fiquem aí para vocês resolverem. A 1 e a 2 e a 3 dá 29, dá 19, né? E vamos fazer só isso aqui rapidinho, ó. A 1 dá 21 também, que envolve a do quadrado perfeito lá. E a gente vai descobrir se é do quadrado perfeito ou não. Se é um trinômio do quadrado perfeito ou não. Então, vamos lá, pessoal. Ele fala aqui, ó, 4A à quarta. Deixa eu colocar aqui, ó, 4A à quarta, mais 9A ao quadrado, 9A ao quadrado, mais 81. Ele quer saber se esse trinômio ele é do quadrado perfeito ou não. Né? Como é que a gente pode afirmar que é ou não? Aqui a gente tem que verificar, tirando a raiz do primeiro. Ó, raiz. Quem é a raiz do primeiro aqui? 4A na quarta potência. A gente vai tirar a raiz do primeiro termo aqui. Vamos tirar também a raiz do último termo. Que aqui, no caso, a raiz é 81. Né? Então, a raiz do primeiro termo, 4A à quarta, a gente vai ter como resultado o quê? 2. Raiz de 4 é 2. A à quarta, eu vou dividir pelo índice 2 a raiz. Então, é como se fosse A ao quadrado. Beleza, resolvi a raiz do primeiro termo. Agora eu vou fazer a raiz do último termo. A raiz de 81 é 9, né? Então, a gente tem aqui como resultado 9. Então, aqui a gente tem o quê? Para verificar se é um trinômio do quadrado perfeito, a gente tem que ver se vai ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro é 2A. 2 vezes 2A ao quadrado, vezes o segundo, que é 9, vezes 9. Então, o resultado dessa multiplicação aqui vai dar 2 vezes 2 é 4, né? Então, 4 vezes 9, 9, 18, 27, 36. Aqui vai ser 36A ao quadrado. Então, observe que deu 36. Aqui, ó, na atividade, ele fala que é mais 9A ao quadrado. Observe que deu diferente. Então, se deu diferente, a gente vai falar que não é do quadrado perfeito. Então, nesse caso, a gente vai afirmar, ó, não é um quadrado perfeito. Porque tem que ser, o termo do meio aqui, né, central, ele tem que ser 2 vezes o primeiro, que aqui é 2A ao quadrado, vezes o segundo. A gente faz o que para resolver? Primeiro tira a raiz do primeiro termo, tira a raiz do último termo. Tiramos a raiz, chegamos aqui nos resultados, né? E aí fazemos o que agora? Pega 2 vezes o primeiro termo do resultado da raiz, vezes o segundo termo do resultado, e aí a gente chega num valor. Deu 36A. Esse 36A tinha que estar aqui, 36A ao quadrado, para você falar que é um trinômio do quadrado perfeito. Como deu valor diferente, não vai ser possível ser um trinômio do quadrado perfeito. Tá bom? Então, aí vocês vão fazer também a 2 e a 3. A 2 é para vocês observar quais dessas aqui são trinômio do quadrado perfeito. Então, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Raiz do primeiro, raiz do último. O resultado você multiplica 2 vezes o resultado do primeiro vezes o resultado do último.
E aí você vai saber, se der o 4x o resultado, aí você vai marcar que é do quadrado perfeito. A mesma coisa aqui, ó. Ó, vocês falaram de fração. Vocês vão tirar a raiz do primeiro e a raiz do último. Raiz de x ao quadrado é só x. Raiz de 4 é 2. Então, tirou a raiz. Raiz de y ao quadrado é só y. Então, o resultado aqui do meio tem que ser xy, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o resultado que deu da raiz aqui, vezes o resultado que deu do y aqui. Se deu x mais xy, aí você vai marcar também que é um trinômio do quadrado perfeito. Então, para hoje, vocês vão fazer a 1, 2 e 3 da página 19 e a 1, 2 e 3 da página 21, tá? Vocês não vão precisar me enviar, tá, pessoal? Essas atividades aí, não precisa se preocupar com o envio. Então, vocês vão fazer 1, 2 e 3, página... Deixa eu só falar para vocês aqui novamente. 1, 2 e 3 da página 19 e 1, 2 e 3 da página 21. Deixa eu só colocar aqui 19 e aqui 21. Somente essas atividades aí que a gente viu das técnicas, né, da fatoração de hoje. Beleza? Aí a gente se encontra novamente na quarta-feira. Ok? Até quarta-feira aí agora, pessoal. Quarta-feira a gente vai vir com as correções das principais atividades aí desse capítulo. Valeu, tio. Valeu, até quarta-feira. Tchau, tio. Tchau. Tchau, tio. Tchau, tchau. Falou, professor. Valeu. Tchau, tchau. Não precisa não, não precisa enviar não. Só fazer mesmo. Lá no final eu vou pedir para vocês enviarem. Valeu, Luiz. Até a próxima.